Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num material fascinante, as anotações de um seminário que o Carl Jung deu em Berlim, lá em 1933. E o melhor, a gente vai fazer isso através de um estudo de caso real para desvendar juntos o método dele de análise de sonhos e ver na prática como ele guiava um paciente nessa jornada em busca de sentido. Mas ó, pra gente entender a jornada que vem pela frente, a gente precisa primeiro sentir o clima da época, sabe? E essa citação aqui, ela resume perfeitamente a crise cultural que estava no ar na Europa. Uma sensação profunda de desencantamento, a perda de um sentido maior que assombrava todo mundo. Então, vamos lá. Imagina a cena. A gente está em Berlim, no ano de 1933. Pensa na turbulência social, política e, o mais importante para nossa conversa aqui, psicológica. E essa crise não era só lá fora, no mundo, era dentro das pessoas. Elas sentiam que tudo estava se desfazendo, o mundo e elas mesmas. E essa busca desesperada por um novo sentido, que serve de pano de fundo, é o porquê da jornada do paciente que a gente vai acompanhar agora. Agora, o que é muito legal nesse seminário é que o Jung faz um contraponto. Ele coloca essa crise ocidental lado a lado com uma outra perspectiva, a sabedoria milenar e já estabelecida do Oriente. E o contraste que o Jung mostra é chocante. De um lado, você tinha o Oriente, com figuras como o Buda, que ofereciam um tipo de mapa espiritual, sabe? Um caminho já testado. Do outro, o Ocidente moderno, completamente perdido, sem um GPS para o mundo interior. Era um terreno baldio, um lugar desconhecido e pobre de espírito. E é bem no meio desse caos todo que aparece a figura central da nossa história. Um homem moderno que, olha só, tinha sucesso em tudo, mas por dentro estava completamente perdido. É essa pergunta que o leva até o Jung. Pensa bem, o cara tinha tudo que a sociedade diz que é sucesso, né? Grana, status, uma vida certinha, mas por dentro, um vazio enorme. Uma pergunta que, vamos combinar, ecoa até hoje, não é mesmo? Então, vamos ao que interessa. O primeiro sonho que esse paciente conta para o Jung parece, nossa, a coisa mais sem graça do mundo. Uma casa super entediante, uma criança doente, um convite do cunhado. Tipo, e daí, né? Só que para o Jung, é aí que está o ouro. Esses detalhes bobos são as chaves para um universo escondido. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. Jung não olha para isso e fala, ah, que besteira. Muito pelo contrário. É nessas imagens aparentemente simples que ele começa a cavar e encontrar um significado muito, mas muito profundo. Para a gente entender o que vem a seguir, tem um conceito-chave: a sombra. Pensa na sombra como, sabe aquela parte da gente que a gente esconde? Aquilo que a gente não gosta muito, que não combina com a imagem de pessoa certinha que a gente quer passar? É isso. É o nosso porão, o nosso lado B. E agora a teoria vira prática. Olha que legal. Lembra do Cunhada do Sonho? Aquele cara mais musical, mais tranquilo? Ele é a sombra do paciente. É a parte sentimental dele, a emoção que ele deixou de lado a vida toda. E a criança doente? Ela é o símbolo da visão de mundo doentia dele, sabe? O resultado de ele ter se metido com umas coisas de ocultismo que, no fundo, estavam envenenando a alma dele. Beleza, agora segura aí porque a gente vai para o segundo sonho. E esse sonho é um ponto de virada total na análise. É aqui que o mergulho na mente dele fica ainda mais fundo. A imagem desse sonho é, uau, muito poderosa. Imagina só, ele está vendo tudo de cima como um pássaro. E lá embaixo tem uma máquina, tipo um trator, construindo uma estrada. Mas não é uma estrada reta, é um jardim em forma de labirinto, cheio de caminhos que se cruzam. É uma imagem de confusão, claro, mas ao mesmo tempo tem um padrão ali, um desenho. E aí, acontece uma coisa incrível. O próprio paciente tem um estalo, uma epifania. Ele olha para aquele labirinto e diz: nossa, isso parece a minha análise. Ele se dá conta de que a terapia não é uma linha reta, mas essa exploração de caminhos tortuosos, de idas e vindas. O Jung, na hora, identifica esse labirinto como uma mandala. Mas calma, não é a mandala que a gente pinta para relaxar. É um símbolo psicológico de totalidade. A mandala funciona como um espaço sagrado e seguro, um têmenos, para poder navegar no caos da mente sem se perder. É exatamente um mapa para o mundo interno que o homem ocidental daquela época não tinha. E tudo isso nos leva ao último sonho que a gente vai ver hoje, e ao grande objetivo de toda essa jornada. E o objetivo não é achar uma respostinha pronta, não. É alcançar algo bem mais profundo. E aqui,
um número ganha um destaque especial: o número 4. No sonho, o paciente vê 4 galinhas numa gaiola. Para o Jung, o 4 é o número da totalidade, da completude. Ele simboliza as 4 funções da nossa psique: o pensamento e o sentimento, que são como a gente julga o mundo, e a sensação e a intuição, que é como a gente percebe o mundo. Só que aí vem o problema. No sonho, as galinhas, ou seja, as funções dele, não estão em harmonia. Pelo contrário, elas estão desesperadas para fugir da gaiola. E isso simboliza um perigo real, o perigo da psique dele se fragmentar, da personalidade dele se quebrar. O desafio dele é aprender a manter essas partes juntas, a integrar tudo e não deixar que elas fujam. E o que é simplesmente genial aqui é como o Jung conecta esse problema super moderno com um conceito que é, na verdade, super antigo e universal: a perda da alma. A ideia é que quando a gente perde o contato com pedaços de nós mesmos, a gente perde nossa energia, nossa vitalidade. É exatamente a sensação de vazio que o paciente sentia. E com isso a gente chega no ponto central, no coração de toda essa análise. O objetivo da vida não é a perfeição. Tentar ser terrivelmente correto como o paciente era é um caminho sem saída. O verdadeiro objetivo é a plenitude, a totalidade. E o que isso significa? Significa integrar tudo: o lado bom, o lado ruim, o certinho e principalmente a sombra. E assim, essa análise lá de 1933 deixa pra gente uma pergunta que continua super atual. A jornada em busca de sentido, no fim das contas, não é sobre se livrar dos nossos defeitos. É sobre abraçar nossa humanidade por inteiro. É um convite pra gente olhar pra dentro, não pra buscar a perfeição, mas sim a nossa totalidade.